Querido fã da nossa categoria preferida, chegou a hora da grande decisão do título da temporada de 1994 da nossa mágica realidade paralela com o Senna no grid. Como vimos no vídeo passado, Senna tem 102 pontos contra 104 do piloto alemão, e quem vencer essa corrida será o grande campeão da temporada de 94 da Fórmula 1. Se Michael Schumacher vencer, será o primeiro título dele na Fórmula 1 e o primeiro título de um piloto alemão em toda a história da categoria. Se o vencedor for Ayrton Senna, este será o quarto título do piloto brasileiro e o primeiro título dele fora do circuito de Suzuka. Se Senna abandonar a corrida, Schumacher será o campeão independente do resultado, e se Schumacher abandonar, Senna precisará de apenas um quinto lugar para ser campeão. Se o brasileiro empatar com Schumacher nos pontos e o alemão não vencer na Austrália, o título ficará com Senna pelo número de vitórias. A expectativa é de uma decisão dramática em Adelaide. Quem será o campeão da temporada de 1994? Vem ver esse desfecho aqui comigo! Mas antes, como de costume, te peço que se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo e ative as notificações. Então vamos nessa, pessoal! Os treinos viram domínio de Ayrton Senna, que colocou quase meio segundo em cima de Michael Schumacher. O brasileiro em nenhum momento teve a sua pole ameaçada e a diferença entre os dois ficou em apenas 3 décimos, porque o alemão conseguiu melhorar um pouco o seu tempo. Será que o domínio do brasileiro nos treinos iria para a corrida do dia seguinte? Ou será que ficaria apenas restrito aos treinos? Na largada da corrida, Schumacher tracionou melhor e emparelhou com o brasileiro. Senna tentou dificultar a tangência do alemão, mas como ele estava por dentro na primeira curva, assumiu a ponta na corrida. A batalha de Adelaide havia apenas começado naquele momento e prometia muito mais no seu decorrer. Schumacher e Senna permaneceram a uma distância que variava entre 1 e 2 segundos em cada volta. Ambos pararam na volta 18 para reabastecer e colocar novos pneus, e a diferença subiu 1 segundo em virtude do melhor pit stop do alemão. Na volta 35, o alemão chegou a ficar 4 segundos à frente em relação ao brasileiro, mas Senna surpreendeu o alemão na volta seguinte e tirou 1,5 segundos. A expectativa a partir daí era que o alemão iria descontar a diferença para novamente abrir vantagem, mas um evento surpreendente estaria por vir. Na tentativa de ganhar tempo em relação a Senna, o alemão cometeu um erro e bateu com a lateral de seu carro no muro do trecho da Flinders. O alemão bloqueou a tentativa de ultrapassagem de Senna por fora e colocou o carro no meio, e neste exato momento Senna colocou por dentro da curva. Após o movimento de Senna, o alemão abruptamente jogou o carro em direção ao Williams do brasileiro, mas a Benetton de Schumacher decolou pela lateral e ele acabou abandonando a corrida. Aquele foi um momento de enorme euforia para a torcida brazuca, e fogos de artifício foram ouvidos por todo o Brasil naquele momento. Bastava Senna chegar em quinto lugar que ele conseguiria o título mundial de 1994. Ainda havia, no entanto, uma dúvida no ar. Será que Senna conseguiria se manter na corrida? Ou seu carro tinha um dano irreversível? Quando o brasileiro chegou aos boxes, ficou constatado que o seu carro tinha como único problema um furo no pneu traseiro esquerdo e uma pequena danificação na asa dianteira. A troca dos pneus e da asa dianteira fizeram com que o pit stop de Senna demorasse mais do que o normal, e um erro da equipe Williams ao demorar para trocar a asa dianteira fez com que ele perdesse ainda mais tempo. O pit stop acabou demorando cerca de 20 segundos, e Senna havia voltado à corrida apenas em 9º lugar. Com a batida entre Senna e Schumacher, Damon Hill havia assumido a ponta da corrida. Para ser tetracampeão, Senna teria que ultrapassar 4 pilotos: Frentzen, Panis, Brundle e Barrichello, respectivamente. Os 2 primeiros foram ultrapassados na volta 40 e o brasileiro alcançou a 7ª posição. Faltavam Brundle e Barrichello. Na volta 45, Senna alcançou Brundle e ultrapassou o inglês, e o stop and go aplicado a Barrichello por excesso de velocidade no pit lane colocou Senna na posição que ele precisava para alcançar o seu 4º título mundial. Damon Hill acabou vencendo a corrida em Adelaide. Senna ainda ultrapassou Alesi e Berger nas voltas finais.
Brasileiro cruzou a linha de chegada na terceira posição e celebrou o seu 4º título mundial na Fórmula 1. Aquele era o primeiro título que ele havia conseguido fora do circuito de Suzuka. Assim como na corrida do Tri, ele pegou novamente uma bandeira brasileira em Adelaide e a agitou com enorme entusiasmo. A geração de imagens da FIA destacava que Senna era o campeão da temporada de 1994, enquanto Galvão Bueno celebrava o tetracampeonato do brasileiro e Reginaldo Leme exaltava a possibilidade de Senna de se tornar o maior piloto da história da Fórmula 1 no ano seguinte. No pódio, o vencedor da corrida, Damon Hill, cumprimentou Senna, que também foi cumprimentado por seu amigo Gerhard Berger. O semblante feliz do brasileiro durou enquanto durou a cerimônia do pódio. Quando ele se encaminhava para a coletiva de imprensa da corrida de Adelaide, Senna encontrou Schumacher e logo mudou o semblante do brasileiro. A pergunta ao alemão foi seca e direta. "Você fez de propósito, não foi?" Schumacher não respondeu e foi embora. Na coletiva de imprensa daquela tumultuada corrida, um repórter inquiriu Schumacher sobre a manobra em cima de Senna. O alemão apenas desviou do assunto, disse que situações como essa ocorrem em todas as situações da corrida, e aquela havia sido repercutida especificamente porque ele estava competindo na frente pelo primeiro lugar e pelo campeonato. Senna ficou incrivelmente irritado com o alemão e após a coletiva de imprensa pediu para a FIA a aplicação de sanções ao alemão e a Benetton para o ano seguinte. O campeonato de 1994 chegava ao fim e entrava para a história como o melhor de todos os tempos até aquele momento. O campeão Senna terminou com 106 pontos contra 104 de seu rival. Nas estatísticas, o brasileiro agora tinha o mesmo número de títulos de Alain Prost e tinha tudo para igualar e superar o francês no ano seguinte, também em vitórias na carreira. Há 28 anos, em uma realidade paralela bem próxima a gente, a torcida brasileira soltava fogos e fazia festa por todas as cidades do Brasil. E mal podia esperar pelo ano seguinte, pessoal. É isso aí, meu amigo. Espero que você tenha curtido esse vídeo, essa corrida imaginária. E se você for novo por aqui, te peço novamente que se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo e ative as notificações. Abraço forte, pessoal, e nos vemos em 1995 da nossa realidade paralela.